Horário, né? Então vou pedir licença para fazer uma rápida oração. Pedir para que vocês me acompanhem, por favor. Mentalizemos nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso irmão maior. Senhor Jesus, grande mestre das nossas vidas, grande médico das nossas almas. Eu e meus irmãos, cada um no seu lar, mas unidos em pensamento e em sentimento, tomando a Tua figura para unir os nossos corações. Pedimos para que eleve, Senhor, ao nosso Pai, Supremo Criador, essas nossas singelas palavras de profundo agradecimento por esse momento, onde nós unimos nessas vibrações de carinho, de fraternidade e de amor, onde eu, de minha parte, apesar das minhas limitações, vou compartilhar com meus irmãos aquilo que eu tenho como verdade na fé que eu abracei, na esperança, Senhor, de que esses conhecimentos que a rigor não me pertencem, a Tua misericórdia faça multiplicar, né? Faça dar frutos nos corações e nas mentes que me ouvem. E que assim seja. Abençoe, Senhor, o nosso propósito de bem servir. Graças a Deus. Então, pessoal, como todos já estão informados, né? Eu trouxe como tema autoconhecimento e reforma íntima, né? Que eu acho que é um tema que interessa a todos nós, né? Porque a gente está em pleno curso da nossa encarnação. Talvez muitas das coisas que eu vou comentar aqui com vocês eu já tenha falado em outras oportunidades, mas eu preciso citá-las novamente para compor o meu raciocínio. E a aprendizagem, ela se dá por repetição também, né? Isso foi o que eu aprendi, né? Bom, na pergunta 919, lá do Livro dos Espíritos, né? O Kardec ele faz essa pergunta aos espíritos da codificação, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Eu achei interessante essa palavra, arrastamento. Acho que é bem isso mesmo, né? Em cada época é um arrastamento. E a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo referência a Sócrates, né? E aí fica a pergunta, né? Será que a gente se conhece, né? Quem sou eu? Como eu penso? É interessante porque se a gente for fazer essa pergunta para uma pessoa simples, né? Quem é você? Fala, eu sou um cara alto, né? Magro, baixo, gordo, careca, cabeludo. Fala, não estou perguntando a sua aparência. Quem é você? Não, eu trabalho, faço tal coisa. Fala, não. Quem é você? Aí a gente começa a perceber de que a gente ainda não se conhece. Talvez outras pessoas consigam até nos definir. Ah, você é assim, você é assado, você age dessa forma, mas como a gente não tem o hábito de sair da gente mesmo e se analisar, dificilmente a gente consegue fazer uma autoanálise de como nós somos, né? E aí, fazendo as minhas reflexões, eu vejo que na realidade a gente é um pouquinho de cada coisa, sabe? A gente é um pouco das influências dos nossos pais, né? Quem é da área da educação aí, acho que vai concordar comigo, né? Se você, por exemplo, tiver um filho em que você cede a todas as vontades dele, diz sim para tudo, será que você não está influenciando ele para ele ser uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa que tem uma tremenda dificuldade de receber os nãos da vida, né? Ou se você bate muito no seu filho, será que você também não pode estar influenciando ele para ser depois, no futuro, ele repetir essa violência com os filhos, né? A Joana de Anjos que fala, né, que para a gente julgar uma pessoa fica muito difícil, a gente teria que ver como é que foi a infância dela, como é que foi a criação que ela teve, como foi em outras encarnações, né? A própria mídia nos influencia, né? Hoje, como a gente vive um mundo muito interativo, a gente sofre uma forte tendência a ir onde todo mundo quer, a querer o que todo mundo quer, fazer o que todo mundo faz, aí onde todo mundo vai, né? A influência é muito massificante do meio mesmo, né? Talvez vocês vão convir comigo. A pessoa, por exemplo, que viveu na época da escravidão,
Podia ser uma pessoa do bem, mas talvez pela influência do meio ela achava que a escravidão era uma coisa normal, natural, uma ordem, pela ordem das coisas. Então tem a influência do meio, ela é muito grande mesmo, da sociedade, né? Mas eu acho que a influência do eu profundo, dos nossos condicionamentos, já que nós somos reencarnacionistas, ela é muito massificante. Isso eu aprendi no Espiritismo, né? Eu não preciso fazer uma regressão, né? Eu já devo ter comentado isso com vocês. Eu não preciso fazer uma regressão para saber quem eu fui na última encarnação, né? É só analisar minhas tendências, minhas predisposições, né? As minhas... aquilo que eu tenho assim, muita dificuldade, né? De cuidar dentro de mim mesmo. Então isso aí realmente pode ser indício de um comportamento repetitivo, né? Quando vai ver eu já falei, quando vai ver eu já fiz. E se eu não tiver uma nítida noção desse comportamento repetitivo, eu corro o risco de repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos, né? Os mesmos desacertos que eu cometi em outras encarnações, né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, Kardec ele pergunta, né, ele fala se os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossas ações. E a resposta é curiosa, ele fala que a sua influência é tamanha que muito frequentemente são eles que nos dirigem, né? Aí é curioso porque talvez alguém, como isso a gente está falando aqui no YouTube, né, no Facebook, é uma plataforma pública, talvez as pessoas não entendam essa dinâmica da influência espiritual. Para ilustrar como é que funciona essa dinâmica, tem um caso que está descrito lá no livro do André Luiz, em que ele conta um camarada que ele senta para ler o jornal, na época que tinha jornal em papel, né? Hoje já praticamente não existe. Mas ele sentou para ler o jornal, aí veio um espírito e falou assim, poxa, você não vai beber, eu quero tomar um trago. Aí o cara ele não ouviu a voz dos espíritos, mas ele falou assim, acho que eu vou tomar uma bebida, né? Aí ele foi lá no armário, se serviu de um copo, pegou uma bebida e a hora que ele foi beber, o espírito veio, assim, sugava as emanações fluídicas do álcool. Aí ele sentou novamente para ler, veio um outro espírito e falou, eu também quero. Aí ele fechou o jornal e falou, acho que eu vou tomar mais um gole. E assim ele foi lá e o outro espírito também se beneficiou. E aí é curioso, porque a gente começa a perceber de que, na realidade, esses nossos irmãos desencarnados que ainda estão extremamente materializados, eles precisam de um fornecedor de sensações. E aí quem bebe é um copo ambulante, quem fuma é um cachimbo ambulante, quem usa droga, quem cheira cocaína é um nariz ambulante, quem come demais é uma boca ambulante, né? Quem faz sexo desregrado, ele pode também... Por aí imaginam o que deve acontecer, né? E aí a gente começa realmente a perceber, né, de que essa influência era tão massificante que boa parte talvez do que a gente pensa seja dele. É interessante, eu fiz uma pesquisa no Google, eles falaram que a gente tem uma quantidade de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Eu não sei como eles contaram isso, né? Mas se tem tudo isso mesmo, de 50 a 70 mil pensamentos por dia, segundo a informação que os espíritos nos passam na pergunta 459, então milhares de pensamentos não são meus. Vocês pararam já para pensar nisso aí? Curioso, né? Mas eu citei aqui uma manipulação dos espíritos, mas como a gente vive num mundo tridimensional, né, que eu preciso interagir através dos 5 sentidos, eu preciso olhar, preciso ouvir, preciso falar e tal, ainda tem também influência de espíritos, só que de espíritos encarnados, né? Só para dar alguns exemplos. Então, por exemplo, vamos imaginar nas nossas relações. Quem já não ouviu uma frase assim? Você pensa demais para fazer as coisas. Alguém já ouviu isso aí? Você se identifica? Ali é familiar? Né? Alguém querendo que você tome alguma decisão para essa pessoa se favorecer? Né? Você é mole demais, por isso que as pessoas fazem isso com você. Né? Ixi, eu já vi muito isso aí. Você é bobo, né? Querendo que você seja rígido com as outras pessoas para o outro ver o circo pegar fogo, né?
No mundo corporativo eu já ouvi também a seguinte frase, né? Principalmente nas reuniões, fala assim, se nós fizermos do meu jeito, será melhor para todo mundo. Olha a manipulação aí, para o cara ter o mérito do benefício daquilo que ele idealizou, né? Uma de igreja do mundo religioso é aquela de a sua fé é do tamanho da sua oferta. Se a sua oferta é pequena, a sua fé é pequena. Nossa, essa é sórdida, né, pessoal? Mas aí fica a pergunta, depois de tudo isso que eu disse, né, que a gente sofre a influência da educação dos nossos pais, a gente sofre a influência da mídia, que criam necessidades na nossa cabeça, a gente sofre a influência do nosso eu profundo, de condicionamento de outras encarnações, dos espíritos, que é massificante. Aí fica a pergunta, né? Será que o que realmente você está pensando é seu mesmo? Tem certeza que é seu? Né? Nossa, que pergunta, né? Aí eu concluí o seguinte, gente, que a gente tem uma tremenda dificuldade de desenvolver a nossa assertividade. Isso aí é um território inóspito ainda, né? Ser assertivo é ser firme, né? Ser firme, direto, né? Transparente, sem criar constrangimento, né? Você fala de forma clara, transparente, defendendo as suas opiniões, né? De forma elegante, né? Você não se deixar, você não aceitar as coisas passivamente com aquilo que você não concorda. Então, descritivamente seria isso, ser assertivo, né? Então, ou seja, aprender a falar não, né? Para os outros, porque a gente vive uma vida de relação, não é dessa forma que eu vejo, não, eu penso diferente, não, isso não é conveniente para mim, não vou dar minha resposta agora, eu vou pensar, depois eu te falo, né? Ou, o que é mais difícil, falar não para a gente mesmo, que eu acho que é aí a parte mais difícil, né? Não vou fazer isso porque não me é conveniente, né? Não me é oportuno, não vou fazer isso porque eu posso me colocar numa situação constrangedora, não. Dizer não para si mesmo eu acho que é a parte mais difícil, tão difícil quanto dizer não para as outras pessoas, talvez, né? E aí Jesus ele já previa isso, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, ele falava assim, seja porém o seu falar sim, não, o que passa disso é do maligno. Ele deu uma definição evangélica da assertividade, na verdade. Mas é curioso, né? Eu citei para vocês aí a pergunta 919, né? Mas na 919A, Kardec ele concorda, ele fala, não, a gente entende que esse autoconhecimento aí, que o Sócrates está falando, realmente é assertivo, é importante, né? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio, né? Como é que a gente pode chegar a isso? E aí é interessante porque Santo Agostinho, que é um dos espíritos da codificação, ele faz uma verdadeira dissertação de alguns parágrafos, né? Ele fala fazer como eu fazia quando eu era encarnado, que ao final de cada dia eu fazia perguntas, né? Se eu tinha faltado com algum dever e tal. E ao longo desse texto ele faz algumas perguntas assim meio isoladas, que aí eu resumi e coloquei aqui, porque senão vai comprometer o tempo. E aí é interessante, porque quando a gente começa a analisar essas perguntas, dá um benefício da dúvida, né? Será que realmente eu faço a lição de casa, né? Então a primeira coisa que ele fala é assim, alguém tem algo que se queixar de mim? Uma pergunta curiosa essa, né? Porque geralmente a gente não gosta daquela pessoa que nos aponta o dedo, que nos critica, que às vezes não escolhe nem o tempo, nem o tom, nem as palavras, vai com casca e tudo em cima da gente, mas pode ser que ela realmente esteja fazendo um bom benefício, um grande benefício para a gente, mostrando como a gente realmente é, né? E aí a gente faz as correções necessárias, né? Se essa pessoa realmente tiver com a razão. Então, do ponto de vista didático, pedagógico, quem nos critica nos ajuda demais. Depois ele fala, se outro fizer o que eu faço, eu reprovaria. A gente julga demais as pessoas, a gente é muito crítico, muito severo com todo mundo e muito condescendente conosco mesmo. Então a gente sempre tem uma justificativa, a gente sempre se auto-justificativa
se auto-justifica para explicar por que a gente está agindo e falando da forma como está. Mas com o outro não, a gente não quer saber das variáveis, das motivações, do momento que a pessoa está vivendo, a gente julga mesmo, né? Então fica aí a pergunta, se eu realmente, se outro fizer o que eu estou fazendo, eu reprovaria para eu me corrigir, né? Outra pergunta, se eu continuar sendo o que eu estou fazendo, né? O que pode acontecer no futuro? Se eu continuar sendo da forma como eu sou, o que pode acontecer? Analisem comigo, se você não é o mesmo que 5 a 10 anos atrás, certamente daqui 5, 10, 15, 20 anos para frente, você também não vai ser a mesma pessoa. Nós somos o resultado das nossas escolhas. A gente não só escolhe a roupa que eu vou vestir, o que eu como, a gente escolhe o que pensa, o que sente. Se as nossas escolhas forem inadequadas, depois não adianta querer terceirizar a culpa, né? Porque depois a gente está sozinho com as consequências, né? Eu estou sozinho quando eu estou preso, estou sozinho quando estou internado, estou sozinho quando estou doente. A gente é que fica com as consequências. Depois não adianta falar, não, porque me falaram, porque me disseram, porque me convenceram, porque os próprios espíritos obsessores, para quem estuda obsessão, né, desobsessão, quando eles conduzem a pessoa para cometer algum desatino e de fato acontece esse desatino, a pessoa cometeu um crime ou se matou, sei lá, eles simplesmente saem de perto, eles fogem e deixam a pessoa sozinha com as consequências. E é assim na vida como encarnado, assim também na vida como espírito, né? Outra pergunta, fiz algo que tenho vergonha de confessar? Ixi, aí é complicado, né? Eu que já estou com quase 60 anos de idade, eu já coleciono algumas coisas que eu tenho vergonha de confessar, né? Principalmente cometidos na época em que eu tinha meus 15 anos de idade. Não, falando sério, gente. Eu penso assim, eu acho que a gente não pode levar segredinho pro outro lado da vida, não. Não é melhor não levar segredinho pro túmulo, não. Então é claro, né, que é chato a gente ficar se desnudando, falando aquilo que a gente fez. Mas eu acho que a gente não precisa esperar morrer para fazer o reparo, né? Aí alguém poderia estar me ouvindo e falar assim, mas como? A pessoa não quer saber de mim, ou a pessoa já morreu, ou os fatos já foram perdidos no passado, não importa. Se na sua consciência você acha que fez algo que tem vergonha de confessar, faça a reparação agora desde já. Se não for com essa pessoa, faça com alguém. Converse com Deus, fala, Senhor, eu estou fazendo isso para reparar aquilo que eu fiz, tá? Né? Isso é que eu procuro até falar com as pessoas que já tenho a oportunidade de falar com gente que já cometeu muitos desatinos, né? Um trabalho voluntário que eu faço. Então eu falo assim, às vezes a pessoa fala, não, eu sei que aquela pessoa já me perdoou, vai me perdoar. Eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo pelo que eu fiz. Então, para você se perdoar, você precisa fazer reparação. E fazer a reparação é fazendo o bem. Não tem como, não tem outro caminho. Faça o bem na extensão da sua disponibilidade, na extensão da sua vontade. E aí dentro de você, né, porque a gente não vai sofrer um processo de amnésia, não vai esquecer o que você fez, mas pelo menos você vai lembrar de um monte de coisa que você fez, aí equilibra a balança e quem sabe para um sistema de compensação você se auto-perdoa, né? Esse auto-perdão ele é fundamental. A última pergunta, se Deus me chamasse agora, eu temeria o seu olhar? Olha, gente, isso aí é uma perguntinha que realmente a gente tem que estar sempre em mente, né? Outro dia o orador lá, eu não sei se foi o Rossandro Klinge, né? Acho que foi ele falou assim, quem quer ir para o nosso lar? Aí todo mundo, ele falou, quem quer ir agora? Ninguém levantou a mão, né? Por quê? Porque a gente tem medo do desconhecido, a gente acha que ainda vai ter vergonha de comparecer a Deus, porque tem muito lixinho debaixo do tapete, a gente fica protelando. Então tem um monte de coisa que a gente realmente tem que encarar, tem a honestidade de ver, né? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus ele faz uma afirmação que é sempre bom estar lembrando. Ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecereis é futuro, a gente tem que estar sempre conhecendo, né? E aí o que acontece? Na medida que a gente vai conhecendo, vai se
vai tirando um véu dos nossos olhos, a gente vai vendo as coisas mais panoramicamente e a gente vai tendo a impressão de que realmente a gente vai tendo acesso a muita verdade. Só que é curioso, porque a verdade ela é tão ampla, ela é tão abrangente, ela é tão transcendente que nem Jesus respondeu, ousou responder quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Ele se calou, porque a gente tem uma parte da verdade. Eu vou contar, para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma fábula indiana rapidinho aqui, né? Então, lá na Índia, estava um professor com seus alunos, ele explicando isso que eu estou comentando com vocês, né? Falando de que a gente não pode se aferrar às nossas verdades, que a maneira como o outro vê também pode ser parte da verdade, e a gente tem que somar os nossos conhecimentos para ter uma visão do todo e tal. Aí, lá na Índia tem muito elefante domesticado. Aí, o que ele fez? Ele pegou os alunos, vendou todos os olhos dos alunos, levou eles em filinha assim, perto do elefante. Aí pegou um menino, colocou a mão do menino na presa do elefante e falou assim: o que você acha que é isso aqui? Ele falou assim: isso aqui é uma lança. Ele, muito bem, ele afastou o menino. Pegou um outro, colocou na tromba, e o que é isso aqui? Aí ele tirou a mão assustado e falou: nossa, é uma cobra. Falei, deixou o menino do outro lado, pegou um outro, pegou na orelha: o que é isso aqui? Aí o menino chacoalhou e falou: isso aqui é uma folha de uma árvore, uma folha de uma planta. Muito bem. Aí pegou um outro, colocou na perna do elefante: o que é isso aqui? É um tronco de uma árvore. Um outro na cauda: que isso aqui? É um cipó. Aí ele afastou os meninos e falou: vocês estão certos do que vocês perceberam? Todo mundo: sim. Tem certeza? Sim. Aí todo mundo tira a venda. Na hora que todo mundo tirou a venda, ele falou assim: tá vendo? É para vocês verem que a gente não pode se aferrar às nossas verdades, né? O que eu estou querendo dizer isso, metaforicamente falando? Kardec foi fantástico, né? Ele trouxe conhecimentos que são transcendentes, né? Que a gente... Eu estou com quase 60 anos, eu vou ser honesto para você. Eu não li integralmente todas as obras da codificação e vou morrer e vou continuar estudando. O próprio Divaldo fala que todo dia ele estuda. Mas você vê, se no próprio os livros da codificação, Kardec ele já apresentou lá Sócrates, né? Platão, os filósofos, poxa vida, ele deu ali uma amostrinha grátis de Sócrates, mas Erastro, e Sêneca, e Epiteto, e os conhecimentos que a gente pode ter também de outras tradições, né? Conhecer, entender como um budista pensa, como um maçom, né? Ou os profissionais da área da saúde mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, a gente aprende com tudo, com todos e o tempo todo. E aí a gente, reunindo todos esses conhecimentos, a gente chega à conclusão, ainda fazendo referência a Sócrates, que ele falou que o santuário de Delfos tinha razão, quando falaram que ele era o homem mais culto de toda a Grécia, e todos riram da aparente presunção dele. Ele falou: não, é porque eu acho que em toda a Grécia eu sou talvez o único que sei e que nada sei. Então a gente está sempre aprendendo, sempre buscando informação. E essas informações, elas realmente vão dando elemento de comparação para a gente ir se situando melhor no nosso mundo mental, no nosso mundo de interatividade e tal. Mas o tema é autoconhecimento e reforma íntima. E para falar sobre reforma íntima, para a gente entender como funciona, reforma íntima é o seguinte: você está reformando sua casa, não tem coisa que você fala assim: não, isso eu vou deixar do jeito que está, não, isso aqui eu vou pintar, não, aquilo lá eu vou refazer. É mais ou menos coisa análoga que acontece dentro da gente. Quando a gente volta os olhos para dentro da gente mesmo e começa a mapear a nossa própria personalidade, não tem como você não ver seu lado luz, seu lado sombra, os aspectos que precisam ser melhorados, né? E realmente a gente precisa começar a tomar consciência, né? Que aí é o autoconhecimento, tomar consciência desses aspectos da nossa personalidade que realmente podem nos colocar numa situação de risco, numa situação de conflito, numa situação desconfortável dentro da gente mesmo, né? E perante o meio em que a gente habita, né? E desenvolver a vontade, né, gente? A gente tem que realmente desenvolver a vontade, né? Eu até ousaria, né, dizer a vontade, a coragem, porque às vezes você está no meio que todo mundo está fazendo falcatrua e você não faz, e os outros falam: poxa, por que você não vai fazer? Todo mundo faz, você vai ser diferente. Precisa ter coragem para não fazer falcatrua,
Você está no meio de um ambiente onde todo mundo está agindo com violência. Aí você precisa ter coragem para não usar de violência. Então precisa ter coragem realmente para não fazer parte do meio e não ir onde todos vão, querer o que todos não querem, fazer o que todos fazem, né? E perseverar, porque é difícil, né? Tudo isso que eu estou falando aparentemente parece fácil, mas é um exercício, é um treino, um pouquinho por dia, um pouquinho por vez. Tanto que Kardec falou, né? Ele falou que ser espírita, ele falou assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? E pelos esforços que emprega para vencer suas más inclinações. Por que eu citei isso aqui? Porque tem muita gente que, você vê, né, as outras denominações religiosas, agora não, porque por conta da pandemia está tudo meio que vazio mesmo, mas eu vejo as igrejas muito cheias mesmo, tá? E os centros vazios só tem uns gatos pingados, pouca gente, é raro encontrar uma casa cheia. Por quê? Porque o centro espírita é como se você tivesse um baita de um espelho na porta, metaforicamente falando, né? Porque ele mostra quem realmente você é. As outras pessoas acham que é normal, eu sou normal, eu pago minhas contas, não faço mal para ninguém, eu sou igual a todo mundo. Só que no Espiritismo você começa a perceber que na realidade você tem altos índices de egoísmo, de vaidade, de orgulho, né? Que você dissimula para ficar bem na fita, mas você sabe que Deus está vendo e você sabe que tem. Tem um lixinho debaixo do tapete ali que você vai tropeçar nele, né? Tem uma frase de Raul Teixeira que ele fala, né? Muito curioso, né? Uma frase atribuída a ele, ele fala assim: ser espírita não é para quem quer, mas é para quem aguenta. Boa essa, né, gente? Para quem aguenta. E para encerrar, gente, fica aí a dica. O que eu poderia fazer, né? Para desenvolver a autoestima, né? Eu acho que a gente tem que procurar realmente estar sempre, como eu disse, né? Sempre buscando o autoconhecimento para a gente saber quem a gente é, quais são os nossos condicionamentos, quais são as nossas tendências para fazer as correções, né? A gente desenvolver a assertividade para não deixar nem os espíritos nos manipularem, nem as outras pessoas e nem nós mesmos, né? Acabar tendo esse comportamento repetitivo que eu me referi e perder a nossa encarnação, né? A gente tem que buscar sempre conhecimento. A nossa doutrina é fantástica, ela traz muito conhecimento assim, mas eu ousaria dizer que a gente tem que estar aberto para ouvir tudo e a todos, como diria Paulo de Tarso, né? Conhecei tudo, mas retém o que é bom, né? A gente tem que procurar fazer essa reforma íntima ao detectar esses aspectos negativos que a nossa consciência determinou, porque foi para isso que a gente reencarnou. Foi para isso que a gente reencarnou. A gente vive uma sociedade que é muito focada ainda no ter, né? Então, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que comprar coisas, tenho que trocar de carro, mas na realidade, quando a gente chega do outro lado da vida, não tem mais nada disso. A gente só nos resta aquilo que realmente eu sou. Quem eu sou? Foi essa pergunta que eu comecei o início da minha fala. Se isso não estiver muito bem claro para mim, aí vai ser muito complicado, porque eu não vou conseguir esconder, os outros vão ver. Eu não sei como é que é esse processo, se é orgulhoso eu chego verde, se vaidoso eu chego azul do outro lado, se violento eu chego vermelho, mas de uma certa forma isso vai me incomodar tremendamente, porque vai estar tão escancarado que eu vou implorar para Deus uma nova encarnação, para poder corrigir aquilo lá, né? E aí, lembra que eu fiz uma pergunta no início? Eu falei, será que realmente o que você está pensando é seu mesmo? Eu acho que eu mudaria essa pergunta depois de tudo que nós conversamos, né? Depois de tudo que a gente conversou, daqui para frente, né? Estaremos mais lúcidos, mais assertivos, né? Dizendo não às influências externas e internas, aquilo que nos convém, e seguir realmente a nossa consciência, onde a rigor estão as leis de Deus, né? É uma pergunta que cada um tem que fazer para si próprio. Vai uma dica para finalizar, tá bom? Se a gente proteger a nossa consciência vai proteger a gente. Beleza? Gente, muito obrigado pela paciência. Eu vou pedir para que todos me acompanhem numa rápida...
tirar o fone. Licença aí para fazer uma rápida oração, tá bom? Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos, cada um em seu lar, elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, em prece de profundo agradecimento. Te agradecemos, pois, o tesouro da vida, o tempo que nos garante o porvir nessa existência, o santo privilégio de servir que a nossa casa nos dá, essa frente de trabalho como essa live, por exemplo, os corações queridos de amigos e familiares que nos toleram as nossas falhas, os nossos defeitos, até os nossos desafios pessoais que cada um de nós os temos, que são os nossos melhores professores de humildade, de perseverança, de paciência, enfim, por tudo te agradecemos, Senhor. Ousamos apenas te pedir perdão pelos nossos momentos ainda de invigilância, de irritabilidade. Pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude, mantendo nossa determinação, nossa firme determinação no caminho do bem, pensando, olhando e falando no bem. Pedindo para que o Senhor nos ajude também a ser multiplicadores dessas verdades que eu compartilhei hoje com os nossos irmãos aqui, iluminando mentes, esclarecendo irmãos nossos, para que eles possam compor a sua própria felicidade. Te pedir para que as nossas melhores vibrações de carinho, ternura e compaixão, a tua misericórdia leve a quem mais precisa nesse momento. Os dependentes químicos, que certamente são eles que estão invadindo a nossa casa, depredando a nossa casa fraternal. Os nossos irmãos que desencarnaram massivamente por conta desta pandemia. Os nossos irmãos também que se encontram nesse momento hospitalizados, causando muito sofrimento aos seus familiares. Te pedir também por nós, Senhor, que nos somamos também a todos esses nossos irmãos que sofrem, mas cada um de nós tem um sofrimento diferente. Ora no relacionamento, ora na saúde, ora nas finanças, ora no trabalho. Então nos dê a paciência, a compreensão, a assertividade, que a vida ela é perfeita naquilo que tem que ser. Que a tua providência nos alcançou e que tudo isso está concorrendo para o nosso bem. Nos envolva, Senhor, com a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Beijão, pessoal. Olha ela aqui, ó. Tchau.